Paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu estou com a minha Bíblia aberta no Evangelho que escreveu Mateus, no capítulo 23, onde Jesus falou o seguinte: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens, eles, porém, nem com um dedo querem movê-los. Eu quero falar sobre um assunto que eu penso ser importante para que nós tenhamos em mente. O seguinte: existem duas coisas distintas na vida cristã. E essas duas coisas estão sendo, né, e são sistematicamente confrontadas pelo sistema. O sistema que não tem direito de me confrontar, nem confrontar o evangelho, porque eles não são do reino, eles não fazem parte da família, eles não são crentes, mas eles pensam ter direito de darem palpite, acharem razoável ou não, quando não lhes compete achar coisa alguma, não é? Então eu queria falar de duas coisas distintas que são a doutrina, uma delas, e a tradição, a outra. Bem, a tradição, segundo a palavra de Deus, algumas são profundamente importantes e a ordem do Senhor a nós é que possamos observá-las, e também existem tradições que nós devemos repudiá-las. Paulo, o apóstolo, diz que nós devíamos observar, prestar atenção às tradições, não alterando-as. Então, no que diz respeito à vida cristã, não é? Quais são as tradições que devemos mantê-las? Por certo, todas as que promovem a verdade, a vida, o bom senso, a amizade, o carinho, o amor. E jamais a divisão, jamais os guetos, não é? Jamais as separações, jamais um espírito sectário. Então, tradição que nós, o Brasil, temos, por exemplo, alguém possa perguntar: seria, pastor Horácio, errado um filho pedir a bênção, papai, a bênção, mamãe? Ora, por certo que não, porque isso é bíblico. Mas, curiosamente, quando as pessoas conhecem a Jesus, é como se a igreja cristã fosse contra isso, não é? Olha, não, está errado você pedir a bênção à mãe e o pai, subentendendo-se que não existe, não é, a bênção que o pai ou a mãe possa dar. Mas não é verdade, não é verdade, porque qualquer irmão deve abençoar o outro irmão. E alguém pode dizer: não, nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais. Sim, mas quando eu abençoo alguém, isso é ordem de Jesus, para que eu não amaldiçoe, mas para que eu abençoe, então é que eu deseje, que eu diga ao meu querido irmão, ao próximo, coisas que vão trazer vidas, que vão trazer reconciliação, que vão trazer paz, que vão trazer cura. Mas também existem situações em que você não tem como trazer cura, não tem como trazer reconciliação, e é isso que Jesus nesse texto está dizendo. Embora aquelas pessoas pregavam a verdade, e isso é muito interessante, porque se você for a Israel, ou se você conhecer os judeus, o judeu é um povo extraordinário que eu amo, tenho um profundo respeito, eu tenho um carinho especial, sou muito curioso, tenho o privilégio de poder conversar com alguns, que para mim é um privilégio. Gostaria muito de ter mais amigos judeus, não é, para aprender com eles muitas coisas.
porque nós temos um problema, não é? Nós, como seguidores de Yahushua, que foi um judeu e que viveu na cultura judaica e que foi um verdadeiro judeu praticante, nós nos desligamos então da cultura judaica e nos ligamos a Roma. Então ficamos dependentes de todas as informações vindas de Roma, sem perceber que Roma não nos podia dar muita luz em muitos aspectos, porque tratava-se da cultura e da tradição judaica. E, por sua vez, começamos a assimilar cultura romana e não cultura judaica, e por isso ficamos distantes e temos dificuldade em compreender alguns textos da Bíblia, algumas doutrinas. Então a tradição, segundo a Bíblia, ela pode ser boa ou pode ser ruim. Então, como disse a princípio, a tradição bíblica procedente do Evangelho devemos manter. Então, vamos citar algumas, por exemplo. A grande moda hoje, e você pode pensar que eu estou legislando em causa própria ou estou defendendo o meu amigo, meu irmão, eu não preciso disso, honestamente. Na idade que eu cheguei, servindo a Deus com honradez, sem escândalo, sem heresias, sem, enfim, deslizes, eu cheguei, apesar da minha própria vida, apesar da minha própria alma, de quem Horácio é, eu estou de pé, glória a Deus, eu estou de pé. Então, meu irmão, quando eu vejo nos nossos dias pessoas se levantarem para dizer: olha, não existem pastores, não existem missionários, não existem evangelistas, não existem profetas, e um movimento para desestruturar, não é, a igreja como conhecemos, isso mostra claramente que há uma ruptura de tradição boa. As pessoas que assim dizem, eles começam a ouvir outros que ouvem outros, e que nesse final de época, não é? Nesse momento, em cima da hora do arrebatamento, aparecem esses mestres, não é? Dizendo: olha, não há pastor. Bem, se não há pastor, você pega a sua Bíblia e jogue fora. Porque a Bíblia é quem diz que Deus pôs na igreja, foi Ele quem pôs, não fui eu. Foi Ele que levantou uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para o ministério, para que os santos sejam preparados para o ministério. E o ministério não é só esse aqui na terra, é eterno. Tudo que a igreja é e tudo que ela faz é eterno. Então, quando nós nos desligamos de Israel e nos ligamos a Roma, nós perdemos as referências. E aí começam a surgir tradições estranhas, não é? Então nós estamos vendo aí tradições esquisitas que não procedem do Evangelho. Então, isso é a tradição. Muito bem. A tradição pode mudar, pode se adequar, ela pode ter uma nova roupagem, mas se há uma coisa que não muda, ela é imutável, ela é a mesma, não pode ser mudada, é a doutrina. A doutrina de Cristo é a mesma, desde o momento em que ele, Yahushua, deu aos seus discípulos, aos seus alunos, não é, aos seus seguidores, os ensinamentos, e depois em santa comunhão, e depois por revelação do Santo Espírito, esta doutrina foi estruturada e foi passada a nós. Então ela não pode ser mudada. Não existe homens, eu fico muito chateado algumas vezes de ouvir pessoas que vão para a faculdade para ficar estudando o que eles chamam de pais da igreja, como se a igreja os tivesse, não é? Se a igreja tem pai, esses pais são os apóstolos, mas eles querem dar nome e tal, enfim. E, mas o fulano falou isso, o ciclano disse aquilo, e então ninguém pode mudar isso. Então, a doutrina não pode ser mudada. Não pode ser mudada. Então, se você me perguntar, por exemplo, pastor Horácio, a igreja tem pastora? Não, biblicamente não tem.
Não, mas a irmã faz o que ela quiser, ela tente discutir, porque a ideia hoje é que o feminismo entre na igreja e a mulher vá tentar fazer com que a própria tradição bíblica da liderança que Deus concedeu aos seus discípulos, aos homens, ele não chamou nenhuma mulher para ser apóstolo, ele não depois também ele diz assim, ó, procure homens cheios do Espírito Santo, que tenham sua família, que tenham seus filhos de sujeição e assim por diante. Não há nenhuma possibilidade, nenhuma referência de mulher, mas mudaram a tradição e criaram uma doutrina falsa. Então, perceba que a tradição vai ferir, a tradição vai lutar contra a doutrina. Muito bem, eu posso até deixar de observar uma tradição. O que eu não posso é ferir a doutrina de Cristo. Doutrina esta que Jesus fala que os escribas e fariseus, que os fariseus, penso ser o mais próximo hoje, os ortodoxos, eles estavam ensinando certo, eles estavam fazendo correto. O problema não era o que eles ensinavam, é o que eles eram. Em outras palavras, imagine um rabino, e ele tem muita sabedoria, e ele ensina muito bem, e todos o ouvem, e todos aprendem com ele, e ninguém pode dizer, olha, está errado, o que ele está dizendo está certo. Porém, ele, nele mesmo, tem dificuldade em viver aquilo que ele faz, que ele fala, aquilo que ele ensina. Eu, um certo tempo, ouvi um testemunho de um rabino conhecido, não vou citar o nome dele aqui, que foi pego roubando. Ele não precisava roubar aquilo, ele tem dinheiro para comprar aquilo, e ficou muito claro que o problema não era o valor, mas era a sensação, era talvez o desafio, talvez a adrenalina que aquele rabino precisava viver e tal. E não há nenhuma condenação aqui a ele, não é isso que eu estou dizendo, mas o que Jesus disse. Em outras palavras, faça o que aquele rabino ensina, mas não faça o que ele faz, não é? Não vá fazer a mesma coisa. Então, querido irmão, ouça, nós saímos de uma como é que chama? Campanha, né? Campanha política, e tivemos um grupo vencedor, tivemos um grupo perdedor. O grupo perdedor está inconformado. E todas as pessoas que militavam, não é, com o grupo perdedor, a sensação da derrota, que eu não vejo como derrota, mas eles veem, tem levados à loucura. Teve um certo pregador aí de Brasília, que ele postou um vídeo esses dias e covardemente tirou. Ele fala que ele é macho, que ele fala covarde, você é covarde. Você é covarde, Caio Fábio, você é covarde. Se você fosse macho, como você diz para o Silas, que você desafia e faz e acontece, você devia ter deixado esse vídeo ridículo, diabólico, satânico, não é? Que você postou como um verdadeiro maligno. Porque para mim você é maligno, você é de Satanás, você é diabo. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias surgiriam falsos ensinadores que, se possível fora, enganariam até os escolhidos, não é? Para enganar um escolhido não pode ser um feiticeiro, um bruxo qualquer, tem que ser alguma coisa parecida com você, alguma coisa. Mas também perceptível com a obra do engano, não é? E é o que você tem sido durante muitos anos. Eu vou só fazer uma citação para que você saiba a respeito. Eu estive na Adonep, quando você pregou lá no Rio de Janeiro, e eu me lembro da mensagem. E naquela mensagem, Caio Fábio, você pregou o seguinte: eu gostaria que alguém enviasse esse vídeo a ele, viu? Quem sabe ele se converta. Eu não tenho nada contra você, Caio Fábio, mas você está fazendo um desserviço, você está sendo usado por Satanás, e de fato você está nas mãos, e eu acho que você está desejando agradar ao diabo. E arrependa-se enquanto é tempo, porque mesmo que você tenha uma doutrina absolutamente segura,
eu posso dizer a você, biblicamente também, que quem negar a Cristo, ele também o negará. E é o que você tem feito, não declaradamente, mas através dos seus ensinamentos diabólicos. Então, eu me lembro que naquela vez na Adonep, você estava falando sobre o vento do Espírito, para onde ele sopra, e você falou que era como uma criança que soltava uma pipa ao ar. Eu estava naquela reunião e eu fiquei enojado de você. Eu já não gostava muito, nunca gostei, porque eu sempre fui pentecostal e você sempre quis tirar uma onda com a cara dos pentecostais, porque nós falamos em línguas, não é? E então você disse o seguinte: você levou aquele povo todinho a chamar o Espírito. E você dizia assim: vamos chamar o Espírito, e você começou a assobiar. Bem, a maioria daquele povo nunca soube, os crentes nunca souberam o que de fato é isso. Mas eu sei, Caio Fábio, isso é uma feitiçaria feita pelos pescadores, principalmente na Bahia, em Salvador, onde eu morei durante muitos anos, quando com aqueles saveiros que eles iam pescar e faltava o vento, eles chamavam os deuses do vento e do mar através desse assovio para que viesse então sair da calmaria. E você fez o povo de Deus fazer esse ritual satânico. Você é esse cara, Caio Fábio. Você pode enganar quem você quiser. Só que a tua história não tem sido legal, cara. Não, não tem sido legal. E você é arrogante até umas 20 horas. E se levantou contra a todos nós que votamos em Bolsonaro, dizendo que eu sou fascista, que eu sou nazista, não é? Então você, antes de eu falar, você me afrontou, não somente a mim, mas é um hábito seu afrontar a todo mundo. E agora estou dizendo, eu, Horácio, estou dizendo a você, não te devo um tostão, você não tem como falar um A comigo, entendeu? Porque eu nunca fiz parte da tua religiãozinha, nem sou seu puxa-saco como essas pessoas que ficam em volta parecendo uns idiotas, porque você não tem luz. E como disse Paulo, aqueles que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Você nunca me comunicou nada. Quando você escrevia sobre família, você não era fiel nem à sua própria família. Você já se confessou como responsável por mortes do teu filho, sei lá o quê. Sinto muito, também perdi um filho, mas nem por isso eu me sinto culpado. Nem por isso eu digo porque eu fiz um pecado. Então, sinto muito, eu quero que você se arrependa em nome de Jesus. E se você não se arrepender, cara, que vai pro inferno é você, tá legal? Eu vou pro céu. Tá? Eu estou dizendo por que isso? Porque deixamos, não é, como de correto pregar o evangelho e nos associamos a tudo aquilo que é infernal, não é? Mas eu vou dizer aqui em poucas palavras. Por certo, eles vão dizer, não, não é isso, claro que é isso. Claro que eles vão dizer que não é, porque eles têm que se defender. Existe um movimento chamado Igreja Integral, Evangelho Integral, que é um paralelo do que eles chamavam de igreja progressista. Existe um grupo de pregadores aí, não é? Tem um aqui na Água Funda também, que o cara é tão demoniado que ele chegou a citar que Jesus ofereceu uma relação sexual à mulher samaritana, de tão imundo que é esse maluco aí. Imundo, nojento, podre, você é lixo, cara. Você é lixo, lixo dos mais fedorentos. Mas tem milhares de pessoas seguindo. Jesus falou que eles viriam nesses últimos dias como mestres, não é? Mas, se possível fosse, enganariam até os escolhidos. Eu acredito que se há escolhido nesses lugares são pouquíssimos. E os que são, como tenho visto depoimento aí, estão saindo desses cantos. Por quê? Porque essas pessoas estão defendendo ideias mundanas, vinda de Karl Marx, vinda de Escola de Frankfurt, vindo de Saul Alinsky, vindo desses pensadores, não é, humanistas, e formando uma estrutura na igreja que vai contra a doutrina de Cristo. Então, eu estou falando de tradição e de doutrina. A doutrina de Cristo é claro. Não existe nenhuma base bíblica que diga assim, olha,
Você, crente em Cristo, tem que acabar com a pobreza à sua volta. Nada disso, não diz isso, não diz isso. Ah, mas o livro de Atos então você tem que colocar o livro de Atos todo na sua vida, inclusive com os dons espirituais e com o batismo com o Espírito Santo. Essa parte vocês não querem, só querem a parte que cabe a vocês encaixarem nessa maldição de socialismo, não é? E o socialismo que matou mais gente do que todas as guerras do mundo, não é? Vinda de homens blasfemadores, cuja base fundamental é não crer em Deus. Um outro exemplo é que aquela senhora do Rio de Janeiro, Benedita de Jesus, pervertendo loucamente o evangelho, dizendo que, chamando o povo a uma luta, a uma guerra contra alguém, usando derramamento de sangue de alguém, ela não falou que aquele derramamento de sangue foi o que aconteceu, que Jesus derramou o sangue dele voluntariamente para nos redimir. Não, ela não falou isso. Então, vão pervertendo pelas tradições o evangelho. Isso que eu estou dizendo até agora. E ao perverter o evangelho, Jesus fala assim, olha, não façam o que eles fazem. Eu me lembro que eles disseram que, olha, esse moço, Jair Bolsonaro, esse homem, ele mas nenhum deles provam coisa alguma. Nenhum deles diz assim, não, ele é violento porque ele pegou a mulher, bateu a cabeça da mulher na parede, ou pegou um eleitor e deu um murro. Nada disso. Eles estão a serviço de Satanás. Inclusive esse Caio Fábio lutando contra o meu presidente. Caio Fábio, rapa fora do Brasil, maluco. O seu xarope, seu otário. Rapa fora do Brasil. Aqui é meu país, ô xarope. Entendeu? Você é um maluco. Vai embora daqui. Você é lixo, maluco. Você tão covardemente arrancou o vídeo. Arrancou o vídeo, eu espero que alguém tenha e coloque outra vez. Você arrancou o vídeo da internet porque você fez a seguinte oração. Parecia um filme de terror, porque você é meio macabro mesmo, né? Foi lá na tua piscina, um outro mané filmando de noite, aí focaliza você e você faz a seguinte oração. Você diz assim, Jesus, agora Bolsonaro é nosso presidente. Peço-lhe graça sobre nós e sobre ele também. E aí você fala, para que nenhuma das palavras que ele disse se cumpra. Você é feiticeiro, doido? Sabe o que a Bíblia diz? Para nós orarmos pelas autoridades. Você não vai encontrar um pastor falando mal do Lula ou amaldiçoando o Lula enquanto ele foi presidente, mas você é a pessoa que está amaldiçoando o seu presidente. Quando a Bíblia diz ao contrário, para você orar por ele para que nós tenhamos vida sossegada. Eu louvo a Deus que a tua oração, por certo, não chegou ao céu, porque se chegar, tu tá frito, doido. Tu tá frito. Porque você está pedindo a Deus que Deus anule a própria palavra. Quando ele fala, faça isso, você vai orar para que você não faça e Deus mude. Quando ele é imutável. A Bíblia diz que quem elege reis, estabelece reis, é ele. Então como é que você diz tal bobagem? Não é tal bobagem. Eu votei em Bolsonaro, sim senhor. E oro e conclamo a todos os santos em Cristo. Vamos manter esse homem em oração. Vamos lutar pelo nosso país. Igreja de Cristo. Vamos manter esse... O inferno vai se levantar. Tem se levantado contra ele. Ele nem começou, já falam em impeachment. Ele nem começou, já estão acusando o homem de que o problema das nações que virão ainda, ele já é culpado, não é? Então, é importante que você saiba que existem vários, aí tem um outro chamado Ariovaldo Ramos, não é? E seus amiguinhos, Ed René e outros tem aqui, mas tem vários. Eles disfarçam, mas eles vivem numa cartilha, uma cartilha de que a igreja tem que acabar com a pobreza, não é? A Bíblia não diz isso, diz assim, que nós devemos atender primeiro os domésticos da fé, ponto. Depois diz que as viúvas só devem ser atendidas se elas lavaram os pés dos discípulos, isso quer dizer, se serviram durante sua vida e têm bom testemunho, e que sejam viúvas verdadeiras e tal, aí sim a igreja vai cuidar. Caso contrário, não é?
Existe uma estrutura na igreja e não há nenhuma ordem bíblica para que a igreja lute para acabar a pobreza. Não. Agora, a pessoa que tem um encontro real com Jesus, ela vai sair da pobreza. Ah, vai. Vai. Você pode achar ruim com o Edir Macedo, com o Valdemiro, com o Soares, sei lá, porque eles falam disso. Mas é verdade, sabe por quê? Olha, é simples, a pessoa está no mundão, então ela gasta com cigarro, com maconha, com cocaína, com álcool e com prostituição e tal. E com bilharzinho e jogo e amantes, tá. Ela entrega a vida a Jesus, primeira coisa que acontece, ela larga tudo isso, já está ganhando, já está economizando dinheiro. E ela começa então direcionar a vida dela segundo a Bíblia e as coisas vão melhorar para ela. Então qual é o meio de acabar com a pobreza? Levando a pessoa ao Evangelho. Agora, se eu for pregar a alguém segundo diz a Bíblia e essa pessoa estiver necessitada, cabe a mim dar, não é a igreja não, como estrutura, como organização, mas cabe a mim como igreja, pessoa, levar a ele comida, bebida, seja uma família. Agora, por quanto tempo? Para sempre? Não, não senhor, de jeito nenhum. A Bíblia diz, quem não trabalha, não coma também, não é? Então, vão criando doutrinas para que a igreja abrace o que é conhecido hoje como humanismo, não é? A ideia juntar um pouquinho de socialismo, porque não dá mais para pregar o comunismo, né? Não dá mais, essa porcaria acabou, doido, essa porcaria já era, nunca foi. Olha, eu vou lhe contar. Eles disseram o seguinte, não, nós não queremos Deus, lembra de nós não queremos Deus, que Deus retire de sobre nós suas ataduras, que ele não reine aqui, nós temos um Deus, nosso Deus se chama Partido Comunista. Jogue fora a Bíblia, mate os padres, mate os pastores, mate as freiras, mate todos os religiosos, mate os espíritas, mate os homossexuais, mate. Isso é o que vocês seguem. Hipócritas, vocês seguem essa bagaceira aí. Aí, lá vem a Rússia, a mamãe Rússia. Não durou 70 anos, 17, Ela sai com o pires na mão, mendigando em todas as ações, porque quebrou. E desde então, aí logo que ela quebra, tá o começo do PT, do Lula, aquele movimento do Fórum de São Paulo, como pregar uma doutrina que já faliu, não é? Na sua origem. Então vamos dar uma outra conotação. Aí eu vi aquela mulher lá do Rio Grande do Sul dizer assim para o Danilo Gentili, não, na verdade nós nunca conseguimos de fato implantar o sistema. Pô, 70 anos vocês não conseguiram e nunca vão conseguir. Porque não existe nada que funcione sem Deus no centro. E vocês baniram Deus da vossa história. E o curioso é que a igreja não, isso não é igreja, né? Mas eles se dizem crentes, lutam por isso. Você sabe que esse Caio Fábio foi um dos responsáveis em trazer o Lula para dentro do seio da igreja, não é? Eu me lembro que uma outra mulher, a Valnice Milhomes, chegou a dizer numa pregação, eu carreguei o Lula nos ombros. Ô moça, carregue o Bolsonaro agora, por favor. Reúna o pessoal aí e agora ore pelo Bolsonaro, porque todas as profecias que você disse não se cumpriu, nenhuma. Quando você lançou aquela bandeira sobre o ombro de um pregador, que eu não vou dizer o nome dele aqui de São Paulo, aqui da Zona Oeste, dizendo que ele seria o futuro presidente do Brasil e não se cumpriu nada. Quando você falou de uma mulher que seria, ela, ao contrário, ela vem decaindo e nessa última eleição piorou ainda. Quer dizer, tudo que você anuncia como profecia não se cumpre. Isso quer dizer, você é uma falsa profetisa. Eu não estou dizendo que você não é salva, não cabe a mim julgar, mas como profetisa você é falso e das bravas. Como mestre, ô Caio Fábio, você é falso e dos bravos, porque você leva as pessoas ao engano. Eu vi uma das pessoas que postaram aí nesse vídeo maldito seu aí do batismo, que você se batizou nessa esperança. Você precisa ensinar a doutrina dos batismos para o povo que te segue. E uma mulher falou assim, ai que bom,
que você fez isso, eu não estava conseguindo orar por esse homem. Ora, a Bíblia diz assim, orai por vossos inimigos. A Bíblia não diz assim, você tem que arrumar um jeito, conseguir como. Não, eu vou orar a Deus, olha Deus, eu estou com raiva, eu estou muito chateado com a pessoa tal que está me perseguindo, mas eu peço que o Senhor use de misericórdia sobre ele. No fundo do meu coração, eu gostaria muito que ele fosse fritado no azeite de dendê, mas eu tenho que abrir mão do meu coração e pedir ao Senhor, Senhor Deus, tome a frente, meu coração é duro, é perverso. Isso é amar o inimigo, é desejar a ele o melhor. Você, Caio Fábio, está desejando o melhor para o Bolsonaro? Bolsonaro é teu inimigo desde quando? Que você já falou mal dele? Você dizendo ser um cristão, você é cristão lá no inferno. Você nunca foi já era. Quer dizer, quem nunca foi já era mesmo, né? E então eu fico ouvindo isso e eu estou dizendo porque muitos irmãos da minha congregação viram o teu vídeo e vieram falar comigo. Eu falei assim, bem, ele faz parte do mesmo grupo. São vários pastores conhecidos, eles fazem parte do mesmo grupo. É o grupo dos malignos da última hora, o grupo dos satânicos da última hora. É isso que vocês são. Então vão falar mal de A, de B, e você vive postando, ouvi um dia falar, o fulano de tal roubou minhas ovelhas. Que tua ovelha, doido? Você tem nada de ovelha, eu tenho nada de ovelha. As ovelhas são de Jesus. Deus me deu o privilégio de poder servi-las, e você também, se é que ainda dá tempo de você se levantar como de fato, um cristão, um pregador do evangelho, que eu duvido. A arrogância, a vaidade, a soberba do seu coração é tão grande, você é tão metido a besta, intragável, não é? Que você só consegue juntar pessoas semelhantes a você à sua volta, não é? É por isso que tantas pessoas ficam aí bajulando, fazendo perguntinha. É até ridículo de ver esse quadro de vocês aí. É muito ridículo. Mas por que estou dizendo isso? Porque vocês estão mexendo na doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo que é imutável. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. As três portas que levavam, né, no santuário, no templo que levantou Salomão. Cada porta tinha um nome. O caminho era a primeira, a verdade e a vida era a última. E Jesus é essas três portas pela qual a gente poderia adentrar-se no lugar santíssimo. Então, o Salvador Jesus nos disse que ele é o caminho, isto é, ele é a maneira, ele é a forma, ele é a direção, ele é o norte, ele é tudo, Jesus é tudo. Então não sobra nada. Não sobra nada para socialismo, não sobra nada para coisa alguma. Cabe a nós pregar o santo evangelho. O que o evangelho diz? Ide por todo mundo, ou indo por todo mundo, pregai o evangelho a todo mundo, a toda criatura. Quem crer no evangelho, e não nossa filosofia marca barbante, babaca sua, não é? Recheada de palavrinhas que parecem difíceis, mas o pensamento é muito fuleiro. É fuleiro demais, você é fuleiro. Então, ele mandou pregar o evangelho, não é? O que é o evangelho? Que Deus enviou o seu bendito Filho unigênito para que morresse por nós, sendo tido como criminoso, sendo santo, foi crucificado, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia pelo poder do Pai, pelo poder de Deus, ficou entre os irmãos durante aqueles 40 dias, foi assunto aos céus, prometeu o Espírito, derramou o Espírito, e a promessa que era do Pai, e prometeu que prepararia lugar para nós nos céus e nos viria buscar. Esse é o Evangelho. E quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Então a doutrina de Cristo diz quem crer e for batizado. Não diz quem crer, diz quem crer e for batizado. Então, infelizmente, as tradições têm atingido a doutrina também da santificação, não é? A doutrina da justificação, da redenção, a doutrina do arrebatamento, da volta de Cristo, a doutrina do reino eterno e por aí vai. Cabe a nós que tememos a Deus pregar o santo evangelho. Eu não gostaria de ter feito este vídeo, mas por que estou fazendo? Porque alguém tem que bater
Descinta nesse cabra. Ele diz que ele é muito macho, que ele encara, que ele faz. Estou à sua disposição, doido, a hora que você quiser. Entendeu? Não sou valente no braço, não, mas estou à sua disposição. A tua intelectualidade, pseudo-intelectualidade, não me derruba nas escrituras, sabe por quê? Eu sei em quem tenho crido. Eu conheço o Evangelho. Você não seduz uma pessoa que conhece o Evangelho, que sabe quem é Jesus. Você pode seduzir idiotas que querem se sentir importantes com filosofias da marca para-choque de caminhão. Jesus Cristo é o Senhor absoluto e você tem feito de Jesus uma vergonha. Você envergonha o Evangelho. Você tem envergonhado durante sua vida toda. A sua caminhada tem sido uma caminhada de vergonha. Eu estou lhe chamando a atenção como um servo de Deus. Que você tome vergonha nessa tua cara, porque você não tem vergonha. Você é um cara sem vergonha. Tome vergonha e se arrependa, não é? E deixe de ser covarde. Por que você tirou o vídeo do ar? Você não falou que você segura o BO, que você mantém sua palavra? Por que você tirou o vídeo do ar? Vai levar uma igual os candidatos aí que falam uma coisa e dizem que não falou? Eu estou dizendo aqui a você, vai ficar no ar. Pode ser que daqui a um tempo eu tire, mas não por covardia, não é? Porque eu não tenho nenhum tipo de temor com relação a isso. Não, eu estou fazendo absolutamente o que é bíblico, não é? Chamar a atenção, a Bíblia diz, chame a atenção dos presbíteros na presença de todos para que os demais tenham temor. Então, eu não estou aqui para te agradar não, moço. Não te conheço. Tenho visto seu fruto aí na internet. Fruto ruim, nojento, podre. Sua vida tem sido uma nojeira. Você é um cara nojento. Pare com essa nojeira. Você está cheirando mal. Você está igual carniça. Nem o urubu está conseguindo chegar perto de você. Em nome de Jesus, que você se arrependa. Irmãos, mantenha a doutrina. Irmãos, mantenha as tradições bíblicas. Irmãos, estamos na última hora. Vão tentar nos impedir de viver o Evangelho. Vão tentar introduzir o socialismo, o comunismo e toda essa sorte de desgraça, não é? Como essa moça chamada Marina, que foi candidata, cujo Caio Fábio apoiou. Essa mulher que diz cristã, nunca se viu nada dela de Cristo, ao contrário. Tudo que ela faz é mentira, atacou vergonhosamente Bolsonaro, dizendo coisas que não são verdades, difamando o cara, ainda agora se juntando com o Haddad, se juntando com esse pessoal que é anticristo, e esse Caio Fábio está no meio. Que a Igreja de Cristo acorde e anule essas pessoas do nosso seio. Vamos expurgar esses cânceres em nome de Jesus no nosso meio. Que nós tenhamos homens e mulheres que temam a Deus, que respeitem o Evangelho, não é? E que não precisamos ficar falando mal um dos outros. Mas não tem mais jeito. A essa altura, como pastor evangélico que sou, eu preciso alertar meu povo, o povo de Deus, para que não se engane com esses discursos diabólicos. É impossível você servir a dois senhores. Ou você serve a Jesus, ou você serve a Karl Marx. Você vai escolher. Ou você segue a palavra do Senhor Deus, que não tem nada de comunismo, não tem nada, é uma perversão textual. Não existe nenhum dado bíblico que Deus exige que alguém pegue as coisas dos ricos. Não, senhor, não, senhor. A Bíblia diz que Deus tira do ímpio e não do rico. Tira do ímpio para dar ao justo. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então, riqueza é oriunda de Deus. Israel é uma nação próspera porque Deus está restaurando o povo de Israel, o povo judeu. Então, não vem para cá me dizer que agora eu trabalhei feito um cavalo para ter minha casa na periferia e agora vem aí um cara que não trabalhou, não quer nada e quer morar na minha casa, porque eles acham que eu tenho um quarto a mais e vai morar alguém aqui. Da onde vem isso? De Deus? Não. Isso vem do diabo. E vocês que pregam isso, vocês que compactuam com isso, como essa Marina, e você, Caio Fábio, associado a eles, a todos vocês que dizem crentes e pastores, vocês são de Satanás, vocês são do diabo, vocês são malignos, fedem mais do que carniça, nem urubu aguenta vocês, de tão maligno que vocês são. Trazendo para o meio do povo de Deus aquilo que nós nunca aceitamos.
Isso não é de hoje, não. Isso desde 64, não é? Porque a igreja foi muito bem vista e respeitada pelo governo militar. Por quê? Porque a igreja se submete. Também se submeteu ao governo do PT. Nós não fizemos revolução contra o PT. Nós não ficamos combatendo o PT. O PT é que é do diabo. O PT é que é maligno. O PT é que serve a Satanás e a mentira. E o Senhor Deus dos céus olhou para a sua noiva aqui na terra e resolveu mudar a história. Eu quero encerrar dizendo, eu recebi um vídeo maravilhoso, eu recomendo a você ver na internet. O vídeo é mais ou menos assim: Bolsonaro diz que vai mudar a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. E há uma pergunta em seguida: será que D. Pedro II faria o mesmo? E eu falei, puxa, por que essa pergunta? E fui assistir o vídeo. E fui abençoado, muito abençoado com uma notícia maravilhosa. Eu soube alguma coisa que eu não sabia sobre D. Pedro. Não é? Que ele, além de ser um homem culto e de uma cultura ímpar, porque naqueles dias nem os judeus sabiam falar o hebraico, e D. Pedro, que era muito interessado nas coisas de Deus, sabia falar hebraico, que coisa bonita. E ele foi a Israel, a viagem era muito difícil, e só para comprar um rolo, um scroll, o pergaminho, né, na mão de um judeu em Jerusalém. E eu pensei, meu Deus, na formação do nosso país, não é, nós temos um relacionamento com Israel. Bendito seja Deus que faz com que Bolsonaro restaure a comunhão com Israel. Viu, Caio Fábio? Tá ouvindo? Será? Você que não sai de Israel lá com suas excursõezinhas, tá vendo aí, ó, seu fariseu hipócrita, entendeu? Você fala de Israel, mas você serve a quem é contra Israel, não é? Então, Bolsonaro agora fez isso e logo levantou algumas pessoas dizendo o seguinte: olha, o Egito, olha, os países islâmicos vão romper relacionamento. Opa, quebra nosso galho, por favor, faça logo. Entendeu? Nós não estamos preocupados com isso. Nós queremos servir a Deus e vamos nos ligar às nações retas, às nações que temem a Deus, às nações que têm moral, que prezam pela família, pela honestidade, pela justiça, pela misericórdia, pelo bem, e não por assassinos, não por suicidas, nem por malucos radicais fanáticos, seja de PT, seja de qualquer outra coisa. Querido irmão, que você fique com esse pensamento sobre a teologia, sobre a doutrina e sobre as tradições, não é? Que nós possamos manter as tradições que reafirmam o Evangelho, que nós mantenhamos o Evangelho de Cristo sem interferência filosófica de quem quer que seja, sem só um pensamento breve. Aristóteles foi considerado um dos grandes filósofos gregos. O deus da Grécia, os deuses, não são deuses criadores, são deuses gerenciadores. Porque eles acreditam que a Terra, chamada Mãe Terra, é eterna, ela existe por bilhões e bilhões de anos, e aí tem um cunho da própria ciência. O que a Bíblia não afirma isso, a Bíblia diz ao contrário. A Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra. Então, já que não há na filosofia grega nenhuma ideia de um Deus criador, todos os deuses deles são deuses gerenciadores, eles monitoram a criação, por isso eles têm o Deus da água, o Deus do trovão, o Deus da mata, o Deus, e curiosamente também na África é assim, e também na Índia, e eles vão tendo deuses. Mas eu creio num só Deus, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus de Abraão, de Abraham, de Isaac e Jacó. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Israel. Eu creio que ele é único, absoluto e Senhor de todas as coisas, Criador dos céus, da terra e de tudo que neles há. Então, quando você tem contato com a filosofia grega e com a ciência,
você vai ter essas informações. Quando você tem contato com a Torá, com a Taná, você terá outra informação. É impossível unir as duas, criar uma harmonia nas duas. Impossível, impossível. Assim como é impossível nesse último momento da Terra, qualquer comunhão da luz com as trevas, qualquer comunhão da igreja e Baal, qualquer comunhão do cristianismo e qualquer outro ismo que exista na Terra. Se você me perguntar, você é um exclusivista? Sim, eu sou exclusivista, eu sou absolutamente inclusivo e exclusivo com relação a Cristo, não há outro, não há como admitir qualquer outro nessa história. Ele é o Salvador de toda a terra. Então, que você fique na paz do Senhor, amém, Jesus? E se possível, passe esse vídeo à frente, permita que chegue nesse rapaz. Quem sabe ele se converta, eu não tenho muita certeza, porque é tão soberbo, tão soberbo, tão soberbo, que vai dar uma risadinha sarcástica, não é? Querendo dar uma de intelectual, mas você é um borrão, você é um borrão, você é um borrão, entendeu? Gosta de falar dos outros demais da conta por inveja. Você gosta de atacar Silas Malafaia, qual é o outro lá? O Valdemiro, o apóstolo Valdemiro. Você gosta de atacar Edir Macedo. Eu não estou dando meu aval a eles, não. Não, senhor. Mas eu não fui chamado para atacar esses homens, não. Mas você, por estar pregando falsa heresia diabólica, satânica, e não vem querer argumentar, porque não rola, tá ligado? É igual o PT, entendeu? É igualzinho, olha, é igual a direita e a esquerda, não tem. Como disse um maluco lá, o reitor da faculdade do Rio de Janeiro, a RJ lá, que com a direita não tem diálogo. É verdade, não tem diálogo. Nós cremos em Jesus, ou você crê ou tá fora, tá bom? Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém, Jesus.